Vamos falar um pouco mais deste dia, deste assunto, com a Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Bom dia, bem-vinda. Ficou surpreendida com os dados deste relatório ou já estava à espera? Já estávamos à espera, até porque isto segue uma tendência. Os anteriores relatórios do INE em relação às balanças alimentares têm vindo a demonstrar esses dados e, portanto, nós o que podemos pensar é que estes 4 últimos anos, mercê de um conjunto de medidas que têm vindo a ser desenvolvidas, que nos pudessem trazer melhores dados no que diz respeito aos hábitos alimentares dos portugueses, mas não é assim, de facto não é assim. O que demonstra que o conjunto de medidas que têm vindo a ser tomadas são claramente insuficientes e, portanto, eu diria que aqui é preciso mais ritmos, mais força, mais intensidade por parte de quem tem responsabilidades na condução da saúde dos portugueses, e aqui falo no Governo e na Assembleia da República, mas também, e no dia de hoje acho que isso é importante de ser lembrado, também cada um de nós tem um papel a desempenhar. Vamos dividir isso então, mas que medidas é que podem vir a ser aplicadas? Porque o açúcar já reduziu, o teor de alguns produtos que são sem dúvida, é por isso. Adicionados à comida também vai reduzindo. Sim. O que é possível fazer mais sem dúvida, em termos legislativos? Em termos legislativos, é preciso, eu costumo dizer isto que é de uma maneira muito simples, nós temos que olhar para os dados, ver o que é mais alarmante e desenhar medidas intencionalmente. Eu acho que este relatório do INE tem aqui uma coisa que nos tem que fazer pensar. De facto, nestes últimos 4 anos, reduziu o consumo de refrigerantes e nós só queremos que reduza o consumo de refrigerantes porque tem açúcar e o açúcar é maléfico para a saúde quando consumido em quantidades excessivas. Ora, se olharmos para aqui e vemos que, de facto, neste quadriênio, o consumo de refrigerante, a disponibilidade que depois reverte para consumo de refrigerantes, baixou 4,4 pontos percentuais. Isto não foi assim por obra do acaso. Foi, porventura, e me parece que provavelmente muito certo, por ter havido o imposto, a taxação, não é, sobre o açúcar nos refrigerantes. Eu acho que isto nos faz, de facto, pensar que quando as medidas são desenhadas intencionalmente para combater um problema, lá está, com base naquilo que é a melhor evidência do sucesso da medida, as coisas resultam. E, portanto, nós temos que olhar para este relatório e ver o que é que são os dados que daqui ressaltam. Ressaltam um conjunto de dados, mas, nomeadamente, que Portugal não tem conseguido abrandar aquilo que é o consumo excessivo genérico de todos os alimentos, portanto, há energia a mais. Claro está que o Sr. Presidente da República lembrava, e bem, que há questões de insuficiência para algumas famílias, não é? Porque isto são dados macro, claro. Isto são dados macro, não é? E, portanto, isto não é dividido igual pelos 10 milhões de portugueses, mas sim, em termos macro, consumo excessivo de energia, mais elementos daquilo que é desejável. Depois, também um dado que salta muito é, de facto, disponibilidade a mais daquilo que são os grandes fornecedores de proteína. O caso da carne, não é? A carne são 3 vezes e meia aquilo que exatamente, devíamos comer, aquilo que devíamos. Portanto, é um dado muito... E atrás da carne vem depois um produto, um nutriente que também é consumido em excesso, que é o caso da gordura. Porque nós não conseguimos retirar toda a gordura que está nas carnes. Não, ainda lhe acrescentamos. Ainda lhe acrescentamos. E, portanto, isto leva a um outro erro alimentar que aqui também se consegue ver. Portanto, claramente este é um dado que é preciso olhar de frente. E o Sr. Presidente da República dizia um conjunto de coisas, como de resto é apanagem do Sr. Presidente da República, um conjunto de coisas muito interessantes, e falava-nos no caso da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica é uma forma de estar na vida, é uma forma de comer em que se dá grande prioridade aos alimentos de origem vegetal. E o que se vê nestes dados é que os portugueses não estão a dar essa prioridade. Estão a dar prioridade aos alimentos de origem animal em detrimento dos de origem vegetal. E provavelmente continua o bom hábito português, entre aspas, de o bom prato é o prato cheio, não é? Exatamente, está visto, estes dados demonstram isso. Não é? E, portanto, para nós, de facto, trabalharmos essas questões todas, é preciso um conjunto de medidas muito fortes, muito enérgicas. Mas acha, por exemplo, que este esforço que está a ser feito agora nas escolas, nas cantinas, nas vitrinas, nas máquinas, pode ajudar, porque isto é um trabalho que vai durar uma geração, eventualmente. Daniel, era o que eu lhe estava a dizer ainda há pouco. Quando, de facto, se levam a efeito medidas que têm por base aquilo que é a evidência do seu sucesso, não é? Não é medidas ad hoc, olha, vou agora fazer isto. Não. Quando, de facto, se tomam ações que têm por base, no fundo, um conjunto de dados que nos diz este é o caminho.
E o caso das escolas que estava a falar, e bem, suporta-se na evidência de que a disponibilidade alimentar influencia muito o meu consumo, que trocado por miúdos é o mesmo que dizer que eu nas escolas tenho uma disponibilidade alimentar que é saudável e influencia o meu consumo. Eu se no local de trabalho tenho uma disponibilidade alimentar saudável e influencia o meu consumo. Mas isto começa logo também desde muito pequeninos, porque nós estamos habituados ao açúcar, ao doce e depois, claro, quando começamos a ter vontade própria, não queremos o amargo, não é? Só queremos o doce, não é? Não é? O que é doce nunca amargou, como se Deixa-me só costuma fazer dizer, uma última não é? pergunta. É que há aqui este paradoxo aparente, é que nós vemos cada vez mais campanhas e muita gente preocupada com o bem-estar, com a sociedade, com o físico, com o que come, com muitas sugestões, fala-se muito de nutrição, mas parece que afinal é uma franja pequena da população, não é? Sem o resto dúvida. da população tem um A desequilíbrio muito grande. alimentação é das áreas em que mais se nota as desigualdades. É uma das áreas que se nota imensas desigualdades. Quem tem dinheiro, quem tem literacia, quem goza de boa condição social, efetivamente come melhor. Come melhor. E portanto, esta é uma realidade que nós temos que encarar de frente. E, portanto, é preciso dar instrumentos à população para saber fazer boas escolhas alimentares. E eu acho que o melhor palco para isso é claramente a escola. A escola é, de facto, costumamos dizer muitas vezes que a escola é um bom elevador social, porque, de facto, quando os miúdos entram na escola, todos eles têm a possibilidade de virem a ter as mesmas oportunidades. E em matéria alimentar é a mesma coisa. Se eu entro numa escola em que as máquinas de venda automática têm alimentos que são saudáveis, que são seguros, que são saborosos, porque nós também queremos coisas que nos saibam bem, não é? É evidente, não é? A alimentação não tem que ser um aborrecimento, não tem que comer e me saber mal, antes pelo contrário. E, portanto, se eu vou à máquina de venda automática e tenho isto tudo, vou ao bar da escola e também tenho na cantina escolar exatamente a mesma coisa. Dentro das aulas, os professores estão bem munidos com instrumentos. Eles podem também ser depois a pressão para em casa se mudarem os hábitos, não é? Claro. Tal como fizemos com os cintos de segurança e com o ambiente e com a reciclagem. Não é? Claramente. Obrigado por ter É uma vindo. boa aposta. A escola é uma boa aposta. Muito obrigado por ter vindo falar-nos sobre a proposta do Dia da Alimentação. Muito bem, muito obrigada.